O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Nós vamos caminhar de hoje para amanhã, tendo em vista o tema, que fomos chamados, e aí estão incluídos todos nós, fomos chamados para o serviço, fomos chamados para servir. E a nossa caminhada vai até que amanhã, se Deus assim permitir, no culto da noite, a gente vai se debruçar na grande comissão e perceber nela todas as ferramentas que o Senhor nos dá para o cumprimento desse serviço, para o cumprimento da sua missão na qual Ele nos incluiu. Então, trago da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, lá em Recife, um abraço fraterno a todos os irmãos. Por favor, abra comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 4. Eu farei a leitura. É um texto um pouco extenso, mas eu vou pedir a sua paciência para eu fazer a leitura de todo ele. Eu vou ler 38 versículos, do 1º até o versículo 38. É uma história completa e eu preciso que a gente tenha ela bem em mente para que eu possa argumentar na direção daquilo que o Senhor colocou em meu coração para transmitir a esse grupo de servos do Senhor que está aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, eu lerei de 1 a 38, é uma história bem conhecida, certamente os irmãos acompanharão com facilidade. Eu lerei e silenciosamente os irmãos farão aí assentados assim como estão. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Zicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não a tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me,
que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Queridos, esse texto do Evangelho de João, talvez é um dos textos mais pregados, principalmente quando a gente trata de uma mensagem evangelística. Eu gosto muito de textos em que há um diálogo entre Jesus e pessoas. E me encanta perceber que nesses diálogos, muitas das questões humanas são colocadas. Muitas dúvidas que nós, como meros mortais, temos a respeito de eternidade e, finalmente, da salvação eterna. De uma forma muito especial, a história da mulher samaritana nos revela um Senhor altamente misericordioso e com um projeto para a vida de qualquer pessoa, independente o tipo de vida que ela possa ter. A mulher samaritana é o ícone da misericórdia e graça derramada pelo Senhor de forma salvífica para qualquer ser humano. Um texto como esse nos ajuda muito a perceber aspectos da salvação de Deus e que nós precisamos sempre ter diante de nossos olhos. E como crentes, deve estar sempre em nossos lábios quando transmitimos o Evangelho Salvador. Mas, ao mesmo tempo, esse texto tem uma conotação, uma aplicação e um alvo missiológico, não só soteriológico, mas missiológico profundo, que às vezes não conseguimos enxergar, que às vezes não vem de forma tão clara aos nossos olhos. E o meu propósito nessa noite é tratar sobre esses 2 diálogos que estão contidos nesse texto. Às vezes a gente dá muita ênfase ao diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, mas não percebemos a importância do diálogo que ele tem com os seus discípulos. E eu queria passar rapidamente pelo diálogo que ele tem com a mulher samaritana, até para fundamentar a nossa caminhada como cristãos e o seu propósito na nossa salvação, e em seguida
a gente ir para o diálogo que ele tem com os seus discípulos. E eu, conversando com o pastor Eliseu, hoje, no caminho, fomos visitar o pastor Toniel, uma pessoa de coração muito amada por mim, minha família. Aliás, me emocionei muito nessa visita. E a gente vinha conversando que nós dois passamos já dos 60. E o pastor Eliseu estava falando que depois dos 60 a memória dele começou a falhar. Aí eu disse, a minha também. Mas há uma outra área na minha vida, depois dos 60, começou a falhar, é a visão. E eu estou aqui olhando o relógio lá atrás, e eu confesso aos irmãos, eu não estou conseguindo vê-lo. Então, por favor, tenham paciência comigo, tá? É um velhinho de mais de 60 anos, que não vá buscar o relógio para cá, não. Ele levantou para buscar o relógio aqui para perto. Estou brincando. Eu quero ser o mais direto possível, mas que a gente possa entender o porquê estamos aqui nessa noite. Qual o propósito do Senhor em nos colocar sentados para tratar de temas tão importantes. Por favor, me deixem passar por esse diálogo tão extraordinário que Jesus tem com a mulher samaritana. E eu quero pensar algumas características dela que me saltam aos olhos, que muitas vezes fazem parte da nossa própria vida, enquanto homens e mulheres pecadoras, e que experimentaram a graça do Senhor, assim como ela também, aquela graça transformadora. Quando eu leio aqui nesse momento em que Jesus senta naquele poço de Jacó, que havia sido cavado por Jacó, deixa eu só dar o contexto do dia. O Senhor está voltando para Galileia, o ambiente é um ambiente de muito calor, o texto vai falar que era a hora sexta. A hora sexta é o horário do meio-dia, a hora do almoço. Os judeus têm dia e noite, o dia começa às 6 horas da manhã, começa a contar o dia, então a hora sexta é o nosso meio-dia e vai até às 6 horas. E eles têm a noite de 18 horas até às 6 horas da manhã do dia seguinte, dividindo em 4 vigílias, de 3 horas cada uma. Então, quando o texto fala que Jesus senta à 6ª hora naquele poço de Jacó, você entende porque os apóstolos que vinham caminhando desde Jerusalém, descendo para Galileia, entram na cidade para comprar comida, e ele fica sentado ali só. Ele senta e uma mulher se aproxima de Jesus. Não tenho dúvida que o Senhor marcou no seu relógio aquele momento com aquela mulher samaritana. Isso não só para tratar com ela e com aquela cidade, mas também para tratar com os seus apóstolos e conosco aqui nessa noite. Aquela mulher, uma mulher como qualquer samaritana, tinha grande dificuldade no relacionamento com os judeus. Isso é conhecido de todos nós. E o texto fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Tanto é que ela vai perguntar no versículo 9 isso. E ela demonstra clara dificuldade nesse relacionamento. E se a gente pudesse adjetivar, ela era sim uma mulher preconceituosa. Quando aquele homem, claramente judeu pela sua aparência e forma de vestir, talvez pelo seu sotaque judaico, lhe pede água, ela olha para ele e pergunta: como é que tu, sendo um homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela sabia que essa relação era praticamente inexistente. Aliás, existia, mas era um relacionamento de ódio, de irritação. Eles não se comunicavam. Era comum que os judeus mais tradicionais sequer passassem por Samaria. Normalmente, eles atravessavam o Rio Jordão e pegavam um caminho da Transjordânia chamado Caminho de Damasco. Você vai lembrar de Paulo perseguindo os cristãos. Ele não foi pelo caminho de Samaria, ele foi pelo caminho de Damasco, porque um judeu conservador não passaria por Samaria. Aquela mulher era uma mulher preconceituosa e ficou aí explícita na pergunta que ela fez
ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto é porque ela estava ali naquele poço para cumprir uma atividade cotidiana. Ela havia ido para pegar água e ela foi ao poço para buscar água suficiente para o seu dia. Era comum, era uma tarefa doméstica e uma tarefa normalmente colocada sobre a responsabilidade das mulheres. E normalmente a caminhada até aquele poço era uma caminhada longínqua e quando vinha com a jarra cheia d'água também penosa, trabalhosa. E quando o Senhor Jesus estabelece esse diálogo, e eu posso afirmar que essa mulher não era somente preconceituosa, mas ela era também insatisfeita, totalmente satisfeita com aquilo que fazia. Se ela pudesse trocar de vida, ela trocaria rapidamente. Quando ela se aproxima e fala de forma áspera com Jesus, ele responde a sua pergunta: como é que tu, homem judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ao que o Senhor Jesus responde: se tu conheceras o dom de Deus, ou seja, se você soubesse o presente que você está recebendo, e quem é que está te pedindo, me dê água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ela disse: como assim? O senhor não tem nada para pegar água do poço, o poço é fundo, da onde o Senhor vai tirar essa água viva? Fala, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas não aquele que tomar a água que eu der, porque a água viva que eu tenho a oferecer fará nele jorrar uma fonte para toda uma vida eterna. Aí vem a palavra da mulher que mostra que ela estava completamente insatisfeita de ir naquele poço. Por favor, me dê essa água, para que eu não venha mais aqui tirar água desse poço. Ela não tinha entendido absolutamente nada até aquele momento, nada. Mas uma coisa ela queria: mudar de vida. Ela estava insatisfeita. Ela tinha a sua casa, tinha um jarro, ela tinha água ali à sua disposição, mas ela era uma mulher insatisfeita. Quantos caminham nesse mundo da mesma forma, às vezes possuindo tanta coisa, mas tendo o coração ainda tão vazio e continua trilhando o caminho de pura insatisfação? Essa mulher era assim. Uma outra característica que me chama a atenção, e essa é uma das que mais pula aos nossos olhos, é que, além de tudo, ela era uma mulher com uma vida moral, no mínimo, duvidosa. E não somente para a sua época, para a nossa também. Porque quando ela pediu água viva, Jesus falou: ok, vou lhe dar, mas chama teu marido. E ela deve ter baixado o tom da voz e ter dito: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: isso disseste com verdade, porque já tiveste 5. E o 6º, com quem você tem relacionamento, nem teu marido é. Se fosse em linguagem de hoje, esse homem com quem tu estás ficando não é teu marido. Era isso que estaria escrito aqui. E ela se viu, então, completamente aberta diante do Senhor. Ela percebeu que não era qualquer homem judeu que estava diante dela. E aí ela coloca uma outra face da sua própria vida. Pasme, uma mulher preconceituosa, uma mulher insatisfeita, com uma vida desse tipo, uma vida moral que fez com que ela já estivesse no 6º envolvimento matrimonial. Ela disse: vejo que tu és profeta. E ela entra com uma pergunta, com questões puramente religiosas, mostrando uma expectativa messiânica que era guardado pelo coração dos mais religiosos dos samaritanos, que, a exemplo dos judeus, aguardavam o Messias prometido pelo Senhor. E ela pergunta sobre a sua vida espiritual, sobre a vida eterna e sobre a vinda do Messias. A partir do versículo 16, esse diálogo vai até o 26, e vai ser concluído da seguinte forma:
quando ela disse, depois de ouvir o Senhor explanar sobre a adoração verdadeira, e que a adoração não se limita ao Monte Gerizim, nem ao monte lá em Jerusalém. Ele diz, aquele que conhecer o Senhor e beber da água que eu lhe der, será um verdadeiro adorador, e é a esses que o Senhor está procurando. E ela disse, mas quando vier o Messias, ele vai nos dizer tudo isso. O Senhor faz uma afirmação que faz com que a ficha dela caia, com que ela perceba sobre o que ele estava falando quando citou a água viva, sobre o que ele estava falando quando citou a vida eterna. Ele disse sobre o Messias, eu o sou, eu que falo contigo. O texto bíblico fala que ela começou a ter reações que somente uma pessoa transformada pelo Senhor tem. Eu não tenho a menor dúvida de que aquela mulher, quando olhou nos olhos do Senhor e percebeu Ele colocando diante dela a sua identidade, o seu coração foi rasgado pelo Senhor, o Espírito Santo, que a sua mente foi completamente levada até a presença do Senhor e percebeu que estava diante daquela promessa que Deus tinha feito desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali estava o Messias, diante dos seus olhos, sentado no poço de Jacó, do lado de fora da sua própria cidade. Quando eu olho para os efeitos desse entendimento dela e como ela foi impactada, eu posso afirmar, ela realmente se converteu. E aí eu quero só falando sobre ela, colocar essas 3 evidências da sua conversão. Por que eu quero colocar? Porque precisam ser evidências minhas, na minha vida também. Se eu conheci o Messias, aquilo que essa mulher experimentou e apresentou e evidenciou por conta do encontro com o Messias, precisam ser vistas em mim. E se você conheceu o Messias como Salvador de sua vida, precisa ser evidência na sua vida também. Primeira evidência da sua salvação. As suas prioridades mudaram. Versículo 28 vai dizer, quanto a mulher deixou o seu cântaro e entrou na cidade de Sicar. Parece ser um detalhe, o fato dela ter deixado um cântaro e entrado na cidade, deixando para trás aquilo que ela estava por fazer, aquilo que antes era de fato o seu propósito naquele momento, aquilo que para ela era prioridade, encher um vaso e levar com água para sua casa. Um impacto da verdade transformadora muda as suas prioridades. E o texto vai dizer que ela entra na cidade para anunciar o Messias, que está ali à porta da cidade, sentado ao poço de Jacó. Ela não tinha mais a mesma vida. Ela não era aquela mulher de 6 homens. Ela não tinha mais vergonha de entrar pela cidade e proclamar as ruas a respeito daquilo que ela tinha experimentado, inclusive dizendo, ele me disse tudo quanto tenho feito. Veja, aquela mulher, ela tinha ido ao poço de Jacó pegar água de meio-dia, nenhuma mulher ia meio-dia pegar água, por conta do sol escaldante. As mulheres iam bem cedo e às vezes no final da tarde, quando o sol estava ameno, mas não aquela mulher, porque ela tinha vergonha de andar nas ruas de Sicar. Ela tinha vergonha de buscar água ao lado de outras mulheres, por conta da sua própria vida, do que era falado a respeito dela, de boca em boca naquela cidade. Mas agora, tendo a sua vida transformada e a sua prioridade completamente mudada, ela entra na cidade sem receio nenhum, anunciando pelas vias da cidade que o Messias estava ali na porta. Sua prioridade mudou. E para mim, esse é uma grande luta nossa como crentes. Porque nós encontramos a Cristo e às vezes entramos até em nossas comunidades entusiasmados pela nova vida,
com sonhos e desejos, porque algo novo ocorreu no nosso interior. Aí entramos em nossas comunidades e percebemos que nós continuamos a caminhar como todos aí fora. As nossas prioridades continuam as mesmas de um cara incrédulo, que acorda dia após dia pensando em posição social, bens adquiridos, filhos em grandes faculdades. Nós pensamos para esse mundo continuamente, mas não aquela mulher. A sua vida agora tinha outro sentido. Ela tinha colocado os seus olhos não mais naquele poço, não mais na sua vida, mas agora naquilo que era eterno. A sua prioridade mudou. Por isso ela entrou na cidade anunciando a nova mensagem que tinha conhecido. Esse é um desafio para mim. E para você também, de não se permitir ser levado com a corrente do secularismo dos últimos anos, que acabou a igreja na Europa, que está acabando a igreja dos Estados Unidos, e não pode ser aceito e acolhido por nós. Nós precisamos entender que sim, somos um povo diferente, não somos chamados para sermos servidos, mas somos chamados para servir. A pirâmide muda e nossa prioridade precisa mudar. O que enche a sua cabeça na hora que você acorda? Quais os seus propósitos quando você faz planos de vida? Aqui está a revelação da nossa prioridade. Li certa vez, confesso que eu não me lembro onde agora, mas li a seguinte frase de um pastor. Ele diz o seguinte: o problema do crente está no fato dele procurar ser sucesso em um mundo para o qual ele já devia ter morrido. Aqui está a nossa dificuldade. Aquela mulher teve suas prioridades mudadas, por isso que foi tão usada, por isso que tem a sua história colocada na palavra, por isso que impactou aquela geração e continua impactando até a nossa, porque ela entendeu um novo propósito para viver aqui nesse mundo. Mas uma outra evidência eu vejo aqui no final do versículo 28 e no versículo 29. E aí me permita uma interpretação muito particular, porque o texto fala que ela deixa o cântaro, entra na cidade e vai dizer, a expressão que tem aí vai dizer, aqueles homens. Alguns creem que essa expressão está se referindo aos homens da cidade de Zicá. Pode ser, porque aí de fato ela está proclamando a todos os homens. Mas permitam-me entender também, e para mim principalmente, que essa expressão não está colocando os homens de uma forma geral, mas sim aqueles 6 sobre quem ela tinha dialogado com Jesus. Ela entra na cidade para contar aqueles 6 homens que a haviam usado, humilhado, aqueles homens que a haviam abandonado, que tinham feito ela se sentir a mulher mais impura de toda a terra, que não conseguia se encontrar com qualquer outra mulher da cidade. Ela entra na cidade para proclamar sobre aquela água viva aqueles 6 homens. E quando eu leio isso, me pula das Escrituras uma das características mais notáveis de um crente verdadeiro, de alguém que tem experimentado a transformação do encontro com o Messias: perdão. Perdão. Essa é uma das características mais marcantes de um verdadeiro e genuíno crente, porque nenhum descrente pode ministrar o perdão genuíno, o perdão dos céus, somente aquele que conhece o Messias. E ela entra na cidade de Zicá e vai procurar aqueles 6 homens e anuncia a eles a mensagem mais preciosa que ela tinha ouvido em toda a sua vida. Ela não mais estava magoada com eles, não queria mais o mal deles, muito pelo contrário. Para mim não entra na mente nós nos identificarmos como aqueles que
conheceram o Senhor e insistir em picuinha com outros irmãos. Insistir na desavença em nosso meio, em nossas comunidades, ou mesmo em nossa família, ou mesmo da nossa parte com um parente que nem crente é. O perdão precisa ser visto a partir do crente, porque se não for visto a partir do crente, esse mundo não tem esperança, não tem. A evidência para mim que essa mulher conheceu o Messias de fato, de coração, teve sua vida transformada, é porque o perdão passou a ser prático na vida dela. E ela pôde desconsiderar todas as ofensas que aqueles 6 homens haviam feito. Deixa eu colocar uma outra característica. O meu tempo está indo embora. Eu estou fechando os olhos e dá para ver que está correndo o relógio. Uma terceira evidência, para mim está nos versículos 30 e também os versículos 39 a 40, que nem lemos. É que aquela mulher, no encontro com Messias, passou a ter um testemunho marcante. A sua vida não foi a mesma, não saía dos seus lábios a mesma coisa. Não pulsava em seu coração a mesma paixão que pulsava antes daquele encontro. Ela agora entra naquela cidade, como eu falei, gritando a todos a respeito do Messias, que lhe havia oferecido água viva, que ela havia experimentado, que sua vida havia sido transformada. E o texto bíblico aqui do versículo, principalmente esse do 39 a 42, vou pedir permissão aqui para ler, já que não incluímos na nossa leitura inicial, vai dizer o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O testemunho daquela mulher impactou a todos de uma cidade inteira. Aquela mulher levou o conhecimento do Messias para toda Zicá. E mais do que isso, o testemunho dela, da sua pregação, da sua nova postura, atraiu as pessoas até a presença do Senhor. Eles saíram da cidade e foram ao poço de Jacó. E aí, voltando agora, encontrando a mulher que corria novamente para o poço, se encontraram e eles diziam: já não é pelo que dizes que cremos, mas nós temos visto e ouvido que esse realmente é o Salvador do mundo. Proclamação, a vida transformada, um tipo de forma de falar, de responder, de reagir, nossos valores, no nosso dia a dia, nossos posicionamentos, que vão impactar a nossa sociedade, creia, vai atrair a sociedade até Jesus. Não tenha dúvida disso, que o cristianismo, por mais combatido que seja, é o mais desejado por todos os homens. Talvez por isso que eles combatem tanto, porque atrai, porque é vida, porque é a transformação que todos nós ansiamos. Só o Evangelho pode proporcionar isso. Queridos, deixa eu ir para outro diálogo, senão eu vou juntar a mesma mensagem de hoje até amanhã, fazendo uma vigília. Deixa eu ir para o segundo diálogo. O primeiro foi um individual, soteriológico, que tinha a ver com a salvação daquela mulher, mas também tinha a ver com a salvação de toda aquela cidade. Preste atenção, toda uma cidade de samaritanos. Isso é importante a gente perceber. Porque o próximo diálogo é um diálogo comunitário e um diálogo missional. E ele vai sentar ali agora para dialogar com seus discípulos. Enquanto a mulher passa indo para a cidade,
estão voltando os discípulos que foram comprar comida para o almoço. Eu estou só imaginando aqui o caminho. Eles talvez viram indo, quando estavam indo comprar, eles tinham visto a mulher vindo para pegar água no poço. Estou aqui imaginando, o texto bíblico não fala, mas dá para a gente entender isso. E aí eles, olhando a mulher samaritana, vai lá para o outro lado daquele caminho, e eles vêm aqui para esse lado, e eles se cruzam, aquela mulher com o rosto cabisbaixo, com tristeza, com calor, com sofrimento, eles cruzam. Vão comprar comida e ela dialoga aqui com Jesus. Agora ela está voltando transformada. E os seus discípulos voltando para o poço trazendo a comida. Era outra mulher que estavam encontrando. A minha igreja ela conhece, sou muito emotivo. Alguns queriam trocar meu nome de Sérgio para Jeremias. A verdade é que não tem como a gente encontrar com o Messias e ficar andando pelos caminhos dessa vida da mesma forma. Não tem, não podemos. Não podemos. Eles encontram uma mulher transformada. Seu rosto era outro. Seu vigor era outro, a sua motivação completamente diferente no seu caminhar. Ela nem trazia mais o vaso em suas mãos. E eles chegam percebendo que aquela mulher tinha saído de uma conversa com Jesus. E eles chegam trazendo a comida e sentam ali, ficam imaginando a cena, todos com fome, certamente Jesus também. E eles abrem um pano e colocam a comida sobre os joelhos, sentados numa pedra, e começam a comer. Jesus tem a sua comida colocada na frente. Desculpa, descontem do meu tempo, viu? Jesus nem conseguia comer. Ele precisava fazer com que os seus discípulos entendessem tudo o que estava ocorrendo. Porque certamente ele percebeu o que se passava na mente e no coração daqueles apóstolos, porque eles eram não só os apóstolos, os discípulos. Havia mais gente do que os apóstolos. Mas aqueles homens e mulheres que acompanhavam Jesus, eles eram tão preconceituosos quanto aquela mulher. Porque quando chegaram perto, pensaram, o que é que Jesus está falando com uma mulher? O que é que ele está perguntando a ela? Porque o preconceito também estava no coração daqueles homens. E não eram qualquer homens, não eram qualquer mulheres que seguiam a Jesus, mas aqueles que já haviam reconhecido que Jesus era o Messias. E como eu falei no início, talvez não tenha nem falado, tenha esquecido, eles já estavam numa caminhada de mais, ou perto de 2 anos, dos 3, que eles haveriam de passar juntos, 2 anos caminhando com o Senhor Jesus. Mas o preconceito ainda estava no coração deles. E eles sentam e até que um deles olha para Jesus e disse, Jesus, come. Aquilo que Jesus responde, para mim é uma das respostas mais inquietantes para a vida da igreja, para a vida dos seus discípulos, para a vida daqueles que caminham com ele. Alguns anos, alguns crentes há décadas. Porque ele olha para os seus discípulos. Dê uma olhada no versículo 30. Ele vai dizer o seguinte, 32. Uma comida eu tenho a comer, que vós não conheceis. Versículo 34, ele vai dizer que comida é essa. Mas no versículo 34 ele responde, disse-lhe Jesus, a minha comida
que vocês não conhecem consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Como assim? Como caminhar 2 anos ou mais com o Senhor e não conhecer o desejo que Jesus tinha de fazer a vontade do Senhor e realizar sua obra? Como essa não ser a nossa comida? Veja, o que Jesus estava falando é que aqueles apóstolos e discípulos estavam saciando aquilo que mais atraía, que mais eles desejavam. Era aquela comida naquela hora de fome, depois de uma caminhada tão longa. E ele diz para aqueles que caminhavam há anos com ele: vocês não conhecem a minha comida, não sabem o que é o desejo, aquilo que eu anseio, aquilo que o meu interior tanto deseja. Essa minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Eu acho que essa resposta do Senhor foi impactante para os seus discípulos, que mantinham ainda os seus olhos colocados na comida. E Jesus faz um apelo: por favor, levante os olhos. Vocês estão dizendo que ainda há 4 meses até a ceifa? Levanta os olhos, olhe ao redor, porque os campos estão branquejando para a ceifa. Queridos, eu nem imagino que tivesse plantação ali ao redor, porque não era sobre isso que o Senhor estava falando. Não era sobre trigo, soja, arroz ou qualquer outro tipo de plantação terrena. O que Jesus estava pedindo a eles: levanta os olhos, dê uma olhada na mulher samaritana. Olhe como toda uma cidade experimentou a água viva de samaritanos. Eram pessoas consideradas ímpias pelos judeus, gentios, alheio à aliança e à promessa de Deus. Levanta os olhos e veja. Queridos, quando eu leio esse texto, eu percebo que o Senhor nos chama a atenção para 3 coisas. Eu vou finalizando aqui. 3 coisas. Primeiro, e isso eu estou pensando no propósito dele para conosco, dele para com seus discípulos. Primeiro, que nós tenhamos propósito. A sua afirmação do versículo 32, 32 e 34, nos chama a entender que há um propósito para a nossa caminhada com ele. Você talvez até hoje pense que o propósito do Senhor lhe chamar foi a tua salvação, mas tu é muito arrogante. Não tem a ver com a tua salvação. A sua salvação está inserida no propósito de Deus, não tenha dúvida, como aquela mulher samaritana e toda aquela cidade. Eu sempre li esse texto, olhando o versículo 4, pensando na mulher samaritana, quando no versículo 4 a afirmação de João que era necessário Jesus passar por Samaria. E eu sempre pensei, tem a ver com a mulher samaritana, com a salvação dela. Mas não, tem a ver comigo. De eu estar insistindo em me chamar discípulo, sem comer a comida dele. De eu me colocar como aquele que segue os seus caminhos, sem saber o que arde na sua alma e o desejo do seu coração, que é realizar a vontade do Pai e cumprir fazer a sua obra. Fomos chamados para isso. O que o pastor estava tratando hoje de manhã, que é toda a linha do Perspectivas, se você não fez, deixa eu desafiar, procura o pastor depois, vai perguntar sobre perspectivas. É mostrar que existe uma missão de Deus, e nós como crentes fomos inseridos nela. Esse é o propósito. O que o Senhor está colocando para os apóstolos e discípulos ali, é que sim, o mesmo propósito dele, de Jesus, deveria ser o dos seus discípulos. Uma outra coisa que o Senhor espera que nós percebamos é oportunidade. Oportunidade. E aí eles estavam olhando os samaritanos, e quantos gentios ao redor seriam impactados com a mensagem salvadora nos anos seguintes. Praticamente todo mundo conhecido seria
alvo da pregação dos apóstolos. Eu não tenho dúvida que, a partir desse momento em que eles entenderam que o Senhor não estava com seus olhos voltados somente para aquela comunidade, a comunidade judaica, mas que os gentios e aqueles que eles consideravam impuros estavam dentro do projeto de Deus, sim, e da salvação do Messias, sim. E aí eles entenderam e saíram pregando pelo mundo todo, nos anos seguintes. E nós, às vezes, nos acomodamos e pensamos num evangelho muito colocado dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa denominação. Enquanto o Senhor quer nos chamar a atenção, não só para o nosso propósito, de fato, da nossa salvação, mas também das oportunidades. Queridos, e quando eu falo sobre oportunidade, pensando em igreja brasileira, me permito contar uma história. Eu conheci a Cristo há cerca de 46 anos atrás, por intermédio do Ministério do Palavra da Vida em seu acampamento lá em Paudalho, lá em Pernambuco, numa cidade do interior. Um dos missionários foi plantado por 2 missionários americanos, 2 famílias americanas. E a história que eu quero contar tem a ver com uma família de Jorge Tais. Os mais antigos talvez já tenham ouvido falar ou até tenham conhecido Jorge Tais. Ele veio dos Estados Unidos vocacionado para pregar o evangelho à juventude brasileira. E quando ele veio, ele tinha 2 filhos, a mais velha chamada Linda, o segundo chamado Steve. E aqui em São Paulo, enquanto ele aprendia o português e se aculturava no Brasil, nasceu a 3ª filha, a Sherry. E é interessante que essa história eu ouvi dela, da boca dela. O que ocorria na infância? Sabe aquelas brigas de irmão? Bom, na minha casa nós somos 5. E eu tenho 2 irmãos mais velhos, e quando eles brigavam comigo, o argumento que eles usavam para me chatear era: tu foi achado na lata do lixo. E eu ficava brabo. Aí eu ia perguntar à mamãe se eu tinha sido achado na lata do lixo mesmo. Ela ria e falava: é claro que não. Pois bem, o que ocorria com esses 3 irmãos? Aqueles 2 mais velhos, quando queria irritar a Sherry, brigando com ela, falavam: tu é diferente da gente. Nós somos americanos, tu é brasileira. E ela saía correndo para o pai dela, chorando, pequenininha, né? Porque eu sou brasileira, eu não sou americano como vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer o escritório do Jorge Tais, quando ele saiu do Brasil e assumiu a direção internacional. E ele tinha um escritório na sede, lá em Scrum Lake, que é uma cidade no estado de Nova York, e eu entrei na sala dele, parecia que eu estava entrando no Brasil. Era talha de Olinda, porque ele morou a grande parte do tempo dele aqui em Pernambuco. Era talha de Olinda, era a bandeira do Brasil. Era o Brasil, aquela sala era o Brasil. O coração dele era brasileiro. Ele se declarava nascido nos Estados Unidos, mas brasileiro. Então ele dizia para a filha: minha filha, você é a única privilegiada. Nós nascemos nos Estados Unidos, mas Deus lhe deu um grande presente de você ser brasileiro. Mas eu não queria, eu queria ser americano. Bom, pirrainha continuava chorando que era diferente dos seus pais e dos seus 2 irmãos. Ela cresce, faz o seu curso ministerial nos Estados Unidos e desce para ter um ministério no Palavra da Vida, na cidade do Monte, na Argentina. E ali conhece Alejandro. Então se apaixona, namoram, noivo, casam, e ela segue com o marido para o país para o qual o Senhor o havia enviado. E quando chegam lá no país, o oficial de imigração pega o passaporte de Alejandro e olha para ele e fala: argentino. Ele falou: seja bem-vindo. Normalmente eu conto a história assim. Ele olha para Alejandro e fala: argentino? Mas eu vou contar dessa forma mais normal. Ele diz: argentino? Ok, seja bem-vindo. Mas quando ele pega o passaporte de Sherry, passaporte brasileiro,
ele abre um sorriso enorme e diz: que privilégio de receber uma brasileira entrando em meu país. Ele dá o carimbo e ela entra chorando, talvez menos do que eu, né? Mas ela entra chorando, lembrando da história da sua infância. Porque ela tinha ainda dupla nacionalidade. Seus irmãos não. E com o passaporte brasileiro, ela não teve dificuldade em entrar em Cuba, para onde o seu marido havia sido chamado. Se ela tivesse só o passaporte americano, talvez ela tivesse algum problema. Mas agora, na maturidade, no seu entendimento como mulher adulta, ela sabia que o Senhor trouxe seus pais antes do seu nascimento, por conta da sua vocação. Queridos, não há país em que um brasileiro não entre. Não há nenhuma raça que tenha no brasileiro ojeriza, muito pelo contrário. A gente chega em qualquer parte do mundo, eles vão perguntar sobre futebol, sobre Ronaldinho, sobre, enfim, o brasileiro é bem recebido em todo o mundo. Isso é um privilégio e grande responsabilidade para nós. Eu estou chamando a atenção dos irmãos, não só para o propósito da existência nossa como igreja brasileira, mas da oportunidade que estamos tendo em nossa geração. Quanto tempo isso vai permanecer assim? Não me pergunte, mas hoje está aberto. Não podemos ficar sentados em nossas igrejas pensando em como gastar os recursos de Deus prioritariamente que não seja na proclamação do Evangelho, a partir de Fortaleza até os confins da terra. Oportunidade, o Senhor estava chamando a atenção dos seus discípulos. Levantem, por favor, os seus olhos. Tirem os olhos do seu ventre, da sua comida, de satisfazer o que você deseja. E olhe os campos, que estão branquejando para a ceifa. Eu não podia concluir, já estou fechando a Bíblia, sem citar os versículos 36 a 38. Porque assim como o Senhor nos dá privilégio e responsabilidade, Ele também nos faz promessa. Ele sempre faz assim. Ele vai dizer nesses versículos, pode colocar aí na tela se quiser, que o ceifeiro, ele é o primeiro a experimentar do fruto. Ele fala, o ceifeiro recebe desde já sua recompensa e entesoura essa recompensa do seu fruto para a vida eterna. E assim, todos se alegram, tanto o semeador quanto o ceifeiro. O Senhor está nos chamando para semear e ceifar. Estou aqui esse final de semana para dizer que isso tudo tem a ver com essa igreja de Fortaleza. E não podemos continuar como igreja presbiteriana, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sem entender o propósito do Senhor para nossas vidas enquanto igreja, a oportunidade que Ele nos dá e todo o prêmio, galardão que Ele tem reservado para aqueles que ganham almas. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Ele encontre cada um de nós com o coração disponível para saber onde Ele quer que nós servamos, mas que a nossa comida, assim como a dele, seja realizar a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Pai querido, muito obrigado pelo testemunho dessa mulher, que nem sabemos o nome, mas que impactou toda a sua cidade com o seu testemunho, as gerações seguintes, chegando até a nossa. Muito obrigado porque estamos aqui sentados, teus filhos, teu povo, entendendo que o Senhor tem, de fato, um propósito específico para o trabalho da tua igreja, da igreja do teu filho. Então nos dá compromisso, como servos que somos, para cumprir toda a tua vontade e realizar a tua obra. É a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém.